Olá, 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 pessoal. Termina a nossa série Desenvolvendo a Gratidão. E ela está terminando num dia muito especial. Na verdade, o dia de hoje, a Páscoa, tem tudo a ver com a questão de desenvolver gratidão também. E a gente vai fazer a reflexão num versículo do capítulo de Êxodo, que diz assim: Esta festa será para o Senhor. Será um decreto permanente, ou outras versões diz será um decreto permanente. E isso é muito importante porque quando algo se torna permanente em nossas vidas, é porque aquilo ocupou um espaço, porque aquilo encontrou um significado. E quando a gente fala de Páscoa, não tem como falar de Páscoa sem lembrar de gratidão, porque até é bem interessante nesse capítulo, algumas versões trazem o seguinte título lá em cima: A Primeira Páscoa. É muito interessante porque a gente mistifica muito esse assunto, né? E um contexto rápido sobre a primeira Páscoa, vamos chamar assim, foi quando Deus falou por meio de Moisés para acontecer uma celebração, um memorial em memória, né? Memorial sobre o que estava acontecendo ali, a transferência, né? A passagem do Egito, a travessia do Egito para a terra que Deus sempre prometeu lá desde de Abraão, né? E, e para celebrar essa Páscoa seria sacrificado um cordeiro e eles celebrariam cada um com as próprias famílias. E como eu já comentei, o cordeiro ele tem uma tipologia, um significado que aponta para o sacrifício de Cristo. Por isso que quando João Batista avistou Jesus, ele disse: Eis, aquele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Sabe, você repara que também nessa situação, Jesus concretizando a promessa de Deus desde a eternidade de salvação, isso também descreve uma travessia, porque para a gente realmente compreender a salvação, o sacrifício de Cristo naquela cruz, é necessário uma travessia de abandono de uma vida de pecado, de uma vida depravada, de uma vida que escolhe dia após dia viver em desagrado a Deus, para uma vida sendo aperfeiçoada pelo Espírito de Deus. Então, essa primeira Páscoa, podemos ver exatamente essa travessia lá onde o povo de Israel estava escravo em uma terra que era muito mística sobre tantas coisas. Não que conhecimentos que tenham surgido no Egito não sejam extremamente importantes para a nossa ciência de hoje, por exemplo. Mas uma coisa é reconhecermos Deus em tudo, seja ciência, seja em lavar uma louça, seja em qualquer tipo de coisa que fizermos.
Outra coisa é a gente deixar o misticismo a respeito do que significa a Páscoa realmente entrar em nossas vidas e coisas ocuparem o lugar que não devem. Sabe, o povo recebeu esse mandamento, essa ordenança para celebrar anualmente esta festa em memória ao Senhor, em memória do que ele tinha feito pelo povo. Ou seja, se isso seria lembrado ano a ano, isso é uma forma de gratidão. Mas quando passamos a esquecer, nem ano a ano, mas dia a dia, quem é Deus e o que Ele fez por nós e o que Ele é, definiu o que Ele fez e o que Ele fez aponta para quem Ele é. Nós estamos escolhendo, vez após vez, abraçar a ingratidão, porque se desprezamos o que Ele fez, desprezamos quem Ele é. É muito relativo, talvez você possa estar pensando aí, mas eu não estava lá no Egito, não tenho provas de que tinha parentes lá. A questão não é essa, a questão é quando a gente se torna muito duro para compreender certas coisas. Nós começaremos a abraçar explicações que só porque são convenientes para um momento de vida, porque agradam mais do que a verdade, a gente vai estar demonstrando também, vez após vez, a ingratidão a Deus. Como eu comentei, não tem como não falar de Páscoa sem falar de gratidão, porque é muito fácil, né? O povo foi libertado, deixou de ser escravo, mas isso nunca seria demonstrado, isso nunca seria reconhecido diante de Deus? Acho que não, né? O que a gente confunde é que a gente passa a ser grato a Deus só quando Ele faz o que a gente quer, da forma que a gente quer. Mas até mesmo quando o que a gente quer deu errado, a gente transfere essa culpa para Deus, mas esquece que lá na cruz do Calvário foi transferida toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, ou seja, tudo que aquilo que a gente escolhe que não está de acordo com Deus, com os mandamentos de Deus, com amar a Deus sobre todas as coisas e por aí vai. Porque a Páscoa é um exemplo bem prático de todos os mandamentos de Deus serem colocados em prática. Veja só, a Páscoa é o exemplo prático do que Deus sempre planejou, do que Deus sempre pensou em fazer, planejou fazer. Mas nós, no nosso egoísmo, planejamos, pensamos, idealizamos e nos tornamos escravos de nossa idealização. Mas esquecemos, vez após vez, do que realmente Deus fez. Sabe, é só olharmos para nós nos nossos dias, o que tem nos escravizado. Que tipo de atitudes, de comportamentos tem nos escravizado? Será que tem tomado conta de nós a vontade de tirar nossa própria vida? Isso é uma forma de escravidão ao egoísmo, porque eu não suporto sofrer, eu não mereço sofrer. E todas as pressões, todas as circunstâncias estarem contrárias, e o egoísmo cresce a um ponto maior de que
Não interessa se outros sofrerem, mas eu não posso sofrer. Tudo fica centralizado no eu, no que eu quero, no que eu não quero, no que eu preciso, no que eu não preciso. Isso é uma forma de escravidão. Somos escravos emocionais tantas vezes, porque acostumamos com a forma de pessoas nos tratarem só porque estamos ganhando benefícios. Isso é uma escravidão. Também é escravidão a gente se render a uma forma depravada de viver, como já comentamos por aqui. Só que a gente considera que não é problema, porque aquilo volta no eu escolho isso, isso é bom para mim, isso é o que eu quero. Esse egoísmo, na verdade, é o grande mal do século. Porque a Páscoa é o total exemplo contrário do egoísmo. Porque é um que se entregou pelo pecado de todos. Mas o problema é que a gente fala desse sacrifício. Pessoas usam esse sacrifício como marketing. Acredite você ou não, se quiser ou não. Mas pessoas usam isso como marketing. Mas só quando o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo é que a gente cai na gente mesmo e demonstra a gratidão eterna a Deus por tudo que Ele fez, porque a gente nunca poderia ter feito isso. Que hoje seja um dia, sim, de celebração, de memória ao que Deus fez nessa travessia, tirando o povo do Egito, o que apontava para a travessia do Filho da maravilhosa luz, nos tirando do império das trevas, nos transferindo, nos permitindo a travessia para o reino dessa maravilhosa luz, que é o reino de Deus. Que seja esse dia de celebração, mas que seja um dia de reflexão a respeito do que precisamos abandonar, do que precisamos nos transformar, o que é preciso soltar hoje para realizar essa travessia, correndo e percorrendo até o alvo que sempre foi Cristo.